Citações dos maiores filósofos que você deve conhecer na juventude para não se arrepender na velhice. Opa, aqui é André e seja muito bem-vindo ao canal Citações de um Sábio. Não tente encobrir seus erros com palavras falsas. Em vez disso, corrija seus erros com um exame. Fique satisfeito com seu desempenho e deixe que os outros falem de você como bem entenderem. Nessa citação de Pitágoras, percebemos que não devemos ligar para a opinião de terceiros, pois uma pessoa julga você de acordo com a realidade e visão de mundo dela, e não a sua. Se você tiver um coração ferido, toque-o tão pouco quanto tocaria em um olho ferido. Existem apenas dois remédios para o sofrimento da alma: esperança e paciência. É melhor ficar calado do que disputar com o ignorante. Escolha preferencialmente ser forte de alma do que ser forte de corpo. O silêncio é melhor do que as palavras sem sentido. De acordo com Pitágoras, o silêncio é a melhor resposta. Às vezes tentamos justificar o injustificável, ou explicar algo que não está sob nosso conhecimento. Nesse sentido, o melhor a se fazer é ficar em silêncio. A força da mente se baseia na sobriedade, pois isso mantém a sua razão livre da paixão. O tolo é conhecido pela sua palavra e o sábio pelo seu silêncio. Não fale um pouco sobre muitos assuntos, mas muito sobre alguns. A maioria dos homens e mulheres, por nascimento ou natureza, não tem os meios para avançar na riqueza ou poder, mas todos têm a capacidade de avançar em conhecimento. Escolha sempre o caminho de parecer melhor, pois mais difícil que seja, o costume logo tornará fácil e agradável. Conheça a si mesmo e conhecerá o universo. Nessa citação de Pitágoras, aprendemos que a importância do autoconhecimento, pois cada pessoa tem a sua individualidade e a própria maneira de enxergar o mundo de acordo com as suas experiências já vividas. A preocupação deve nos levar à ação e não à depressão. Devemos nos comportar uns com os outros de modo a evitar fazer amigos de nossos amigos e ao mesmo tempo fazer amigos de nossos inimigos. Os amigos são os companheiros de viagem, que devem ajudar-se mutualmente para perseverar no caminho de uma vida mais feliz. Aprenda o silêncio, com a serenidade tranquila de uma mente meditativa. Ouça, absorva, transcreva e transforme. Não vá para a cama até que tenha repassado o dia 3 vezes em sua mente. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de bom? O que eu esqueci de fazer? Segundo Pitágoras, a autoavaliação é de extrema importância na jornada do desenvolvimento pessoal e nada melhor do que se avaliar diariamente, observando os pontos que acertou e os pontos que errou naquele dia, para assim corrigir e melhorar para o próximo dia. Eduque as crianças e não será necessário punir os homens. Acima de tudo, respeite a si mesmo. A sabedoria completamente aprendida nunca será esquecida. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda no recipiente sujo. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la. Os homens são miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. Os amigos têm tudo em comum e a amizade é a igualdade. Na raiva, devemos evitar falar e agir. Nesta citação, aprendemos que nunca devemos agir de acordo com os nossos sentimentos, pois ele pode te levar a tomar uma decisão totalmente equivocada. Aqui está a importância de desenvolver a maturidade emocional.
O ser capaz mora perto da necessidade. Anima-te por teres de suportar as injustiças. A verdadeira desgraça consiste em cometê-las. Os afetos podem, às vezes, somar-se, subtrair-se nunca. Antes de fazer alguma coisa, pense. Quando achar que pode fazê-la, pense novamente. Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Aprendemos nessa citação de Pitágoras que a sabedoria está diretamente proporcional com a capacidade da pessoa de ouvir, observar e se manter em silêncio. Se o que tens a dizer não é mais belo do que o silêncio, então cala-te. Não é livre quem não obteve domínio sobre si. O que fala semeia, o que escuta recolhe. Não pede nada nas tuas preces, porque tu não sabes o que é útil e só Deus conhece as tuas necessidades. O filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. A prudência é o olho de todas as virtudes. Só és senhor daquilo que podes dispensar, do que não podes és escravo. Aqui aprendemos em relação aos vícios. Quanto mais vício uma pessoa desenvolve, mais ela é escrava da sua própria mente e vontade. Suporta com paciência e sem murmúrio a tua parte, seja qual for. Uma bela velhice é, comumente, recompensa de uma bela vida. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Só sei que nada sei. Essa é sem dúvida uma das frases mais famosas de Sócrates. Ele admitia que não sabia de nada. Essa é uma característica de pessoas extremamente inteligentes, pois uma pessoa que admite não saber nada, ela é aberta a novos aprendizados com tudo e todos. O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Aquilo que não puderes controlar, não ordenes. Não penses mal dos que procedem mal, pensa somente que estão equivocados. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. A sabedoria começa na reflexão. A reflexão é muito importante na construção da sabedoria, porque são nos momentos de reflexão que temos a possibilidade de conectar conhecimentos para o autoconhecimento ou para a solução de problemas. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais por cada um de nós,
Ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos. Creio que tem prova suficiente de que fala a verdade, a pobreza. A maneira de se conseguir boa reputação reside no esforço em ser aquilo que se deseja parecer. Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Em caso contrário, abstente de o ajudar. Não vivemos para comer, mas comemos para viver. Essa citação nos chama a atenção para aprendermos a comer alimentos benéficos para a nossa saúde. Cuidar da alimentação é um dos principais pilares para uma vida saudável. O homem faz o mal, porque não sabe o que é o bem. A vida sem ciência é uma espécie de morte. Mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém sabe, exceto os deuses. O próprio sábio cora das suas palavras, quando elas surpreendem as suas ações. Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos deuses. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa. Para complementar essa citação, na psicologia existe um efeito chamado Dunning-Kruger, que prova que as pessoas que acham que sabem de tudo, na verdade não sabem de nada, e as pessoas que são humildes em conhecimento são as pessoas mais inteligentes. A um homem bom não é possível que ocorra mal nenhum, nem em vida, nem em morte. Se alguém mente sobre você, faça o contrário para que ele se passe por mentiroso. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. Aquele a quem a palavra não educar, também o pau não educará. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. O caminho mais grandioso para viver com honra nesse mundo é ser a pessoa que fingimos ser. A mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Quem ama extremamente deixa de viver em si e vive no que ama. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. A paz do coração é o paraíso dos homens. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Nessa citação, Platão nos ensina uma valiosa lição, pois a única pessoa que você consegue mudar é você mesmo. Temos que discernir as coisas que estão ao nosso controle das que não estão, e os nossos sentimentos e decisões tomadas a cada dia, essas sim estão totalmente em nosso controle. A necessidade que é a mãe da invenção. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. O começo é a metade do todo. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios.
Aprender é mudar posturas. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. Devemos aprender durante toda a vida sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Aprender é algo que devemos fazer todos os dias. Isso mantém o nosso cérebro jovem, pois, como diz o ditado, o dia que não se aprendeu nada é um dia perdido. A cada conhecimento novo, expandimos a nossa consciência, pois, como diz Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. O que o homem pode fazer de melhor para sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. Quando a mente está pensando, ela está falando consigo mesma. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. A punição que os bons sofrem quando se recusam a agir é viver sob o governo dos maus. Devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Aqui está o maior desafio de todos: vencer a si mesmo. Trilhamos o caminho da nossa jornada de autodesenvolvimento a fim de ser uma pessoa melhor, mas não melhor que outra pessoa, mas melhor que nós mesmos. Temos sempre que focar ser 1% melhor a cada dia, ser um pouco melhor hoje do que fomos ontem. Tudo que ilude encanta. Se lutarmos com fé, estaremos 2 vezes armados. Ao toque do amor, todo homem se torna um poeta. A vida inteira precisamos de graça e gentileza. O belo é o esplendor da verdade. Os números dominam o mundo. O amor é a busca do todo. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Os sábios são conhecidos pela prática do silêncio, pois o silêncio tem muito a nos ensinar sobre nós mesmos. Além disso, os sábios são pessoas que ouvem mais, assim aprendendo com os outros ao seu redor. Pessoas que dizem muito a todo instante geralmente têm pouca coisa a ensinar. Os mais sábios têm a maior autoridade. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. O sábio que tudo sabe é aquele que sabe que nada sabe. O começo é a parte mais importante do trabalho. Às vezes na vida, nós nos sentimos acorrentados, sem sequer sabermos que temos a chave. Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. O mais alto nível de educação é a tolerância. Praticar injustiças é pior que sofrê-las. A verdadeira tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. A palavra precisa concordar com o fato. A harmonia se consegue através da virtude. Eu jejuo para uma maior eficiência física e mental. O bem é a sabedoria, o mal é a ignorância. Aquele que melhor se conhece a si mesmo é o que menos se exalta. Crianças corajosas têm medo do escuro, homens covardes têm medo da luz. A verdade no vinho e nas crianças. Nunca perdoe um amigo que traiu você uma vez, ele irá trair você novamente.